Maravilhoso. Então vamos à segunda parte da aula 25, que são os exercícios extras. Já pode parar o vídeo e começar a resolver. Eu vou explicar só aqui, ó. Na mesa, pressão e temperatura, determine o volume final da mistura gasosa. Então, maravilhoso. Aqui eu tenho, foi dada a reação. Mesma pressão e temperatura é o exemplo clássico lá da lei de Gay-Lussac. Falou mesma pressão e temperatura, vamos chamar todo mundo de V. Eu quero o volume final dessa mistura gasosa. Então, todos os exercícios que eu estou colocando aqui têm armadilhas, né? Maravilhoso, toma cuidado. Para calcular o volume final da mistura gasosa, eu tenho que achar x e y. Então, para o vídeo, eu coloquei uns exercícios de contas, com contas legais, maravilhosos, que o intuito é que treinar a teoria, não é ficar perturbando com conta. Então, para o vídeo, resolve, aí acompanha a minha resolução. Comecei. Então, falou mesma pressão e temperatura, vamos chamar todo mundo de V. Ó. 1 mol 1V, 5 mol 5V, 3V, 4V. A linha de baixo, maravilhosa, é um múltiplo da linha de cima. Vamos lá? Aqui de cima para baixo, a gente está multiplicando por 20. Maravilhosos. Olhe para os números, esqueça das letras. Esqueça que eu quero saber a proporção desses números. Se eu fosse fazer a regra de 3, cancela V com V. Olhe para os números. Ó. Sempre que eu pergunto, então, por quanto multiplica, divido de baixo pelo de cima. Ó. 20 dividido por 1 deu 20. Aqui de cima para baixo, maravilhoso, a gente está multiplicando por 3. Aí eu tenho que decidir, ou multiplica tudo por 20 ou tudo por 3. Entre 20 e 3, quem que interessa, maravilhoso? O 3. Então, o 3, o 20, o maior número indica o reagente em excesso, o menor número indica o reagente limitante. Dá licença, maravilhoso, que o meu celular está falando comigo aqui. Deixa eu deixar ele distante aqui, que ele fica aparecendo na gravação. Desculpa, maravilhosa. Então, o 20 indica o reagente excesso, o 3 é o reagente limitante. Entre 20 e 3, quem interessa é o 3. Apaga esse 20 aí. Vamos multiplicar a linha de cima toda por 3. 1 vezes 3, maravilhosa, aqui vai dar 3 ml. Maravilhoso. Quando eu multiplico, 3 ml é o que reage. Dos 20, vai reagir 3. A diferença mostra o quanto está em excesso. Ó. A gente tem 17 ml em excesso. Aqui, 5 vezes 3, 15 ml. Aqui reagiu tudo. Aqui, ó, 3 vezes 3, maravilhoso, 9 ml. E 4 vezes 3, 12 ml. Eu multiplicar a linha toda de cima por 3. Então, o volume final, maravilhoso, é a soma 9 mais 12 mais 17. O volume final é diferente a pergunta. É diferente o cara perguntar o volume final dos produtos e o volume final da mistura gasosa. Então, cuidado com essa pergunta. Quando ele pede volume final da mistura gasosa, tem que contar o excesso também, né? Maravilhoso. O excesso ele fica dentro do meu reator. Então, o volume final aí, 38 ml. Beleza. Cuidado com essa agora. Essa é difícil também, maravilhosa. Deixa eu explicar esse exercício que eu fiz o esqueminha, não coloquei enunciado, maravilhoso. É assim. Esse aqui é um cilindro munido de um êmbolo móvel. Eu vou injetar gás lá dentro, então esse êmbolo pode subir, pode descer, né? No caso, eu injetando gás, ele vai subir. Eu injetei lá dentro 200 ml de ar com 20% de O2 e 50 ml de C5H12. Quanto que dá o volume inicial aqui? Ó? 250 ml, maravilhoso. Então, o volume de gás aqui dentro, ó, 250 ml. Eu estou falando aqui, ó, gás da mesma pressão e temperatura. A pressão aqui é a pressão atmosférica que está aqui em cima, a temperatura não muda. Ó, mesma pressão e temperatura, maravilhoso. Dá licença, maravilhosa. Maravilhosa, desculpa, eu estou falando com vocês, o Google Assistente fica respondendo as minhas perguntas. Só que ele está errando tudo, viu? Aqui a questão é tão difícil que até o Google erra. Vem comigo, hein, maravilhosa. Ó, então, dentro desse recipiente maravilhoso, eu tenho 200 ml de ar, 50 ml de C5H12 e o volume da minha mistura inicial, ó, 250 ml.
Eu vou dar uma faísca e provocar essa reação de combustão. Eu quero saber quanto que é o volume final aqui, ó. Gás nas mesmas condições, pressão e temperatura. Dá uma parada no vídeo, tenta. Já estou começando. Então todo mundo é gás aqui, ó. Né? É água gasosa também. Então chama mesmo gás nas mesmas condições, pressão e temperatura, chama todo mundo de V. Então ficou 1V, 8V, 5V, 6V. Maravilhosos. Então dado de pedida é linha de baixo. Ó, eu tenho 50 ml de C5H12 e o que vai aqui é o volume de oxigênio. Não vai pôr 200 ml aqui, né? Maravilhoso. O volume de oxigênio é 20% do volume de ar. Ó. É 20% de 200. Fazendo essa continha, o que vai aqui, ó, 40 ml. Eu quero saber o volume final aqui, ó. Aqui de cima para baixo, maravilhoso. Eu vou ter que calcular o volume final aqui, né? Aqui de cima para baixo ele multiplicou por 50. Aqui vai multiplicar por 5. Entre 50 e 5, quem que me interessa? Maravilhoso. 5, né? Então apago os 50. Vamos multiplicar a linha de cima toda por 5. 1 vezes 5 deu 5. Quando eu faço 1 vezes 5, que dá 5 ml, é o que reage, maravilhoso. A diferença é o excesso. Dos 50, vamos gastar 5. Sobra 45 de troca. 45 ml em excesso. 8 vezes 5, 40, que gastou tudo. Então, o único reagente que sobra aqui é o excesso. Do outro lado, multiplica por 5. Ó. 5 vezes 5, 25 ml. E 6 vezes 5, ó, 30 ml. Portanto, olha o volume final, maravilhoso. O volume final é 25, mais 30, mais 45, mais esse 160 aqui, que é o que normalmente o aluno erra. Ó. Esse 160 é o resto de ar. Maravilhoso. Eu não tinha 200 ml de ar. Dos 200 ml de ar, eu gastei quanto de oxigênio? 40. 200 menos 40, ó, 160. Olha o volume final aqui. Ó. Então, vocês viram a sacanagem desse exercício? Esse exercício é medonho. Normalmente, o aluno fala que o volume final é 100 ml. Maravilhoso. Cuidado com esse exercício. Não se esqueça que o examinador é o homem do mal, né? Tá aí. Extra 3. Esse daqui é muito legal também, maravilhoso. Vamos fazer juntinho esse extra 3 aqui? Porque envolve reação aqui, a gente vai ter que aplicar a equação de Clapeyron, maravilhosa. Porque eu não posso chamar, eu já vou explicar o que ele está querendo. Primeiro, eu não vou chamar todo mundo aqui de V, que o aluno gosta, né? Quando tem gato, chamar todo mundo de V, que a conta é boa. Maravilhoso. Só pode chamar todo mundo de V quando a gente tem gases na mesma pressão e temperatura. A temperatura é a mesma, a pressão não é não. Maravilhoso. Se o cara fornecer pressões diferentes, é Clapeyron. A gente vai ter que aplicar PV e NRT. Aqui é o cálculo estequiométrico normal. Quando o cara te dá pressão, é PV e NRT. Vamos resolver o exercício todo em mol. Maravilhoso. Já que eu vou ter que aplicar Clapeyron, PV e NRT, eu vou achar o número de mols. Se você precisar do número de mols, ou o examinador pedir número de mols, faça o exercício todo em mol, que vai ficar mais fácil, meu. Então, olha a experiência. Eu tenho esses dois balões unidos por esse vaso comunicante de volume desprezível. Volume do primeiro é 4 litros, segundo 6 litros, né? 12 atmosferas de CO, 7 de O2. Eu quero saber, quando eu abrir essa válvula, depois que ocorrer a reação, quanto que é a pressão final, maravilhoso. É isso que eu quero saber. Eu quero saber quanto que é a pressão final, depois da reação. Esse é um exercício da Unicamp. Depois eu tenho um da FUVEST, só que eu não vou passar esse da FUVEST agora, maravilhoso, que é muita bandeira e vocês acertam. Na aula de pureza, eu passo da FUVEST, que eu tenho que pegar vocês distraídos, né? Então eu quero saber a pressão final. Maravilhoso. Para saber a pressão final, eu preciso do número de mols final e eu aplico o Clapeyron, PV-NRT. Então, primeiro, por que eu não vou chamar todo mundo de V? Porque não é lei de Gay-Lussac, são gases nas mesmas condições de pressão e temperatura. A pressão tem que ser a mesma, a temperatura é a mesma. Aqui pressão diferente, furou. Deu pressão diferente, é Clapeyron. Vamos aplicar PV-NRT. Então, eu estou partindo para o cálculo estequiométrico. Ó. Primeira atitude para qualquer exercício de cálculo, proporção em mol. Eu vou aplicar Clapeyron e vou determinar o número de mols. Ó. Maravilhoso. PV, NRT. O RT que estava multiplicando, eu passei dividindo. Ó. Então, N é PV sobre RT. Vamos calcular, então, número de mols de CO. Vai ficar ó, PV sobre RT.
A pressão do CO é 12, ó. O volume do CO é 4 sobre RT, ó. Então ficou 48 sobre RT o número de mols CO. Número de mols de O2. PV sobre RT. A pressão do O2 é 7, ó. O volume do O2 é 6 sobre RT, ó. 6 é 7, 42 sobre RT. Esses são os dados do exercício e vem aqui na linha de baixo, ó, maravilhoso. Dado e pedido é na linha de baixo. Quantos mols de CO a gente tem aqui, ó? 48 sobre RT. E de O2? 42 sobre RT. Eu quero saber quantos mols de CO, quantos mols de CO2, ó. Maravilhoso. Para eu achar a pressão final, eu tenho que achar o número de mols final. Vamos lá, vamos para o excesso aí. Aqui de cima para baixo, a gente está multiplicando por quanto? Maravilhoso. 24 sobre RT. Maravilhoso. Sempre que eu pergunto por quanto multiplica, divide o de baixo pelo de cima. 48 dividido por 2 dá 24. Aqui, de cima para baixo, a gente está multiplicando por 42 sobre RT. Que fica 42 sobre RT dividido por 1, dá 42 sobre RT. Aqui está tudo em mol, né? Maravilhoso. Eu não coloquei unidade para não atrapalhar aqui, nem cabe, fica aquela muito borrada a minha figura. Então, entre 24 e 42, quem interessa é o 24. Vamos multiplicar a linha de cima toda por 24 sobre RT. Então, 2 vezes 24 deu 48 sobre RT. Aqui gastou tudo, ó. 1 vezes 24 sobre RT, maravilhoso, dá 24 sobre RT. A diferença mostra o quanto está em excesso. 42 menos 24, maravilhoso. Dá 18 sobre RT mol em excesso. Deixa eu até conferir aqui, maravilhoso, que o exercício eu fiz. Mas não pode ter erro aqui na gravação depois. Então ficou 18 sobre RT certinho. E aqui 2 vezes 24 sobre RT, olha quanto é que dá de CO2. 48 sobre RT. Maravilhoso. No final, pergunto a vocês, eu quero saber a pressão final. No final, é só o CO2 que exerce a pressão? Não. É o produto mais o excesso, porque o excesso é gás. Ó. Se não tivesse excesso, era só o produto que ia exercer pressão. Maravilhoso. Tanto que na semana que vem eu vou passar outro desse para pegar vocês extraídos, hein, maravilha? Fique esperto. Então, quem exerce pressão no final é o produto mais excesso. Então, o número de mols final, maravilhoso, você soma o produto, que é 48 sobre RT, mais o excesso, 18 sobre RT, dá 66 sobre RT mol. Eu quero a pressão final, aplica Clapeyron de novo. Pressão final que eu quero. Quanto que é o volume final aqui, maravilhoso? Ó, depois que eu abrir o volume, depois que eu abrir essa válvula, o volume final é o volume total, é o volume do recipiente, maravilhoso. Que é 6 mais 4, o volume final é 10. O número de mols final é 66 sobre RT, vezes RT, ó. Corta RT com RT, maravilhoso. Olha quanto é que dá, ó. Ficou 66 dividido por 10, que é 6,6 atmosferas. Questão difícil, hein, maravilhoso. Legal. Tem mais um extra aqui, maravilhoso. Deixa eu voltar, eu acho que eu pulei esse exercício extra aqui. Deixa eu ver onde é que esse exercício está, maravilhoso. Ah, não, eu já tinha resolvido ele com vocês. Então tá jóia, maravilhoso. Vamos parar essa aulinha por aqui. A gente já vai voltar para a aula 26.